Agradeço mais uma vez a presença de todos na nossa segunda reunião de discussões clínicos da cardiologia DOR. As nossas reuniões estão sendo gravadas e conseguimos hoje um canal que nós vamos ter dentro do canal da Rede DOR no YouTube, que vai ser um canal, uma playlist, eu não sei qual a terminologia que a gente usa para isso, da cardiologia DOR. Então, todas as nossas reuniões, a primeira, a de hoje e as futuras que nós realizarmos, vão estar disponibilizadas nesse canal da Rede DOR, e eu vou compartilhar com vocês, eu e a Angelina, um link que aí vocês têm acesso direto a assistirem essas reuniões depois no canal da Rede DOR. Para a reunião de hoje, eu gostaria de convidar primeiro o André, que vai apresentar aí os palestrantes e os moderadores, e alguns convidados. André, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda reunião online. É um prazer aí, acho que poder continuar a reunião que foi muito legal, muito produtiva da semana passada. A gente vai ter novamente a discussão de dois casos bem interessantes, o Bruno Bandeira, que é do Caxias DOR, no primeiro caso, e o Rafael Franco, do Hospital São Luís, Unidade Itaim, com o segundo caso. E eu aproveito para apresentar o Dr. Denilson, que todos conhecem também, o Dr. Guilherme Arruda, ambos da rede, que vão ajudar com a moderação e discussão dos casos. É óbvio que a discussão é aberta a todos, a contribuição de todo mundo é muito válida, e isso que enriquece a nossa reunião. Dr. Denilson, por favor. Obrigado, Guilherme, André, obrigado, Olga, pela oportunidade de estar aqui discutindo uma temática tão importante. O que eu aprendi na sessão da semana passada foi incrível, né? Os casos que foram apresentados e as dificuldades que nós tivemos de tentar ajudar a solucionar os casos. Esse caso do Bruno eu já conheço, é um caso espetacular, serviu de um ensinamento enorme para nós todos. Eu acho que vocês vão gostar muito desse caso, apesar de tudo, né? Eu queria dividir com o Guilherme a moderação dessa discussão. A minha sugestão seria que eu ficasse com o caso clínico 1, com o Bruno Bandeira, Guilherme, e você ficaria com o caso clínico 2 do Rafael Franco, do Itaim. É claro que todo mundo vai estar junto e misturado, discutindo, opinando, não é exclusivo de ninguém, absolutamente nada, zero. A proposta é ser completamente interativo. Já temos 78 participantes, recorde, né, de entrada, 79 agora, acabou de entrar mais um. Eu queria dar a palavra agora para o Guilherme também se apresentar e poder fazer suas primeiras considerações. Nilson, só um minutinho antes do Guilherme falar, eu queria também que o Flávio Cury apresentasse. Hoje nós temos um convidado de fora do Rio. Flávio, está ligado? Estou ligado, Olga, está ouvindo? Sim, pode apresentar. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo Marcelo Gomes, que é da Cleveland Clinic, do Departamento de Doenças Vasculares, e tem uma experiência e interesse muito grande em trombose, que tem que ser da nossa dúvida. Marcelo, muito obrigado por participar. A gente tem muita dúvida para tirar com você, tá? Obrigado. Obrigada, Flávio. Denilson, contigo. Agora está com o Guilherme. Eu já havia passado para o Guilherme poder fazer suas primeiras considerações. Tá, Guilherme? Fique à vontade. Legal. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Acho que o modelo da semana passada foi de grande sucesso e a interatividade foi o vetor principal aí. O Bruno vai tentar trazer uma inovação que vai ser uma interatividade com perguntas durante a apresentação dele. A gente vai testar o modelo. Caso não dê certo, a gente usa o chat aí para vocês verbalizarem, escreverem a opção de escolha para vocês durante o segmento do caso, tá certo? Eu passo a palavra ao Denilson aí para dar a continuidade. Obrigado a todos. Ok, Bruno. A palavra é sua agora. Apresenta o caso para a gente começar já o bate-bola junto com os outros colegas, tá? Ok. Boa noite a todos. Agradeço
ao convite, a Olga, Denilson, Guilherme, o André, e já antecipadamente agradeço. Esse caso acabou sendo conhecido por vários colegas aí da Cardiologia DOR Brasil, e vai ser apresentado agora, mas foi um caso em que vários dos colegas que aqui estão nos ajudaram à tomada de decisões. Meu nome é Bruno Bandeira, eu sou da cardiologia, o coordenador da cardiologia do Caxias DOR. Agradeço também a colaboração do chefe da cardiologia, do chefe da terapia intensiva, Dr. Eric Peckmanes, da neurointensiva, Dr. Marco Pi, e também Dr. Armindo e Hugo, são médicos da emergência do hospital, que contribuíram para que a gente pudesse estar publicando esse caso. Tu está ouvindo bem, Denilson? A projeção está ok? Está ok, estou vendo muito bem. Antes, um comentário, Bruno. O novo ministro da Saúde é um ex-aluno nosso lá da UERJ. Eu não cheguei a o conhecer pessoalmente, porque na época que eu entrei na UERJ, ele estava acabando de formar. Ele é colega de tudo do Roberto Sporcati, é uma pessoa muito respeitada na classe médica oncológica aqui do Rio de Janeiro. Depois ele migrou para São Paulo, mas é uma pessoa de muita respeitabilidade. Vamos ver se ele consegue manter a trajetória do Mandetta. É isso. Deus o ajude. Deus ajude. Então, em relação à interatividade, eu vou, chegando em determinado momento, eu vou interromper, vou trocar a tela aqui, vou jogar no WhatsApp do grupo um linkzinho que, ao clicar nesse link, a gente vai direto para uma tela de interatividade que é do Mentimeter. Se der certo, a gente prossegue, senão a gente faz, então, as respostas pelo chat, ok? Então, essa é o caso de uma paciente de 42 anos, que foi admitida no Hospital Caxias DOR no dia 4 de abril, não tinha nenhuma comorbidade clínica, iniciou um quadro há 7 dias de fraqueza, tosse, congestão nasal e cansaço rapidamente progressivo. Realmente, essa paciente estava em casa, já a primeira ida ao hospital chega num quadro bem grave. Na sala de urgência, ela evolui com insuficiência respiratória aguda, com rebaixamento sensório e com critérios clássicos para intubação e ventilação mecânica. O laboratório dela de admissão, não necessariamente na hora que ela chegou, mas no mesmo dia, mostrava uma troponina normal, um dedímero já um pouco aumentado, de 1.473, a ferritina de 1.266, um hemograma totalmente normal, sem linfopenia, e um PCR aumentado, normal até 1. O PCR dela era um PCR de 20. Essa paciente, então, foi entubada e realiza essa tomografia de tórax, com um padrão que, infelizmente, nós já estamos conhecendo bem, o padrão do COVID, um infiltrado em vidro fosco bilateral, predominantemente na periferia. Esse caso já coalescendo bastante com áreas de consolidação, broncograma aéreo, realmente um acometimento bem extenso, maior do que 50%, até 75% de acometimento tomográfico dos pulmões. Ou seja, uma paciente com critérios graves de gravidade quanto à admissão, tanto clínica quanto critérios radiológicos. A paciente, então, foi medicada inicialmente com ceftarolina. A CCH do hospital recomenda, em casos graves de insuficiência respiratória ou choque, o início de antibiótico terapia, até que se entenda exatamente o que está acontecendo. Tamiflu, azitromicina, hidroxicloroquina e enoxaparina na dose profilática, fora os cuidados de ventilação mecânica e também cuidados de hidratação e suporte eletrolítico. Essa paciente evoluiu nos primeiros dias até de forma bastante estável, lembrando que a admissão foi no dia 4 de abril. No dia 6 de abril, sai um painel viral negativo, suspenso Tamiflu, o PCR para COVID já positivo. Ela estava sem aminas, com uma boa PF, uma FO2 de 0,4, PF acima de 400, uma leve acidose metabólica, lactato normal, sedada com propofol e ketamina, opção da terapia intensiva, e uma dosagem de interleucina 6 bem aumentada, de 791, uma referência menor do que 7, a referência que nós utilizamos. O dedímero já começa a subir, era 1.400, passa para 1.700, e a equipe segue com enoxaparina profilática, uma paciente que vinha evoluindo bem, mas com as questões ventilatórias, respeitando o que a gente conhece aí de repouso em ventilação mecânica.
No dia 8/4, essa paciente ainda permanecia sem aminas, com uma PF também acima de 400, sem alteração dos parâmetros metabólicos, mas um dedímero que salta para 83.000. Era 1.700, vai para 83.000, e nesse momento a equipe opta por fazer uma profilaxia com uma dose maior, aquela profilaxia intermediária, 40 miligramas 2 vezes. Estávamos ainda discutindo a questão de heparinização plena, que foi a sessão da semana passada. Essa paciente tinha um hematócrito em torno de 30, também houve um pouco de receio de iniciar uma plena nesse momento, e ela, então, uma profilática 42 vezes. No dia 9, essa paciente que estava sem amina começa a ganhar uma noradrenalina em dose baixa, 0,1 microgramas, mas chama a atenção, começa a ficar muito taquicárdica, em torno de 120, 130 batimentos, ainda sem acidose, com propofol, ketamina, uma PF boa, mas ao monitor, além da taquicardia, um supra de ST. E uma troponina do dia, que acabou aparecendo um pouco depois, de 0,54. Esse supra de ST foi, então, avaliado com um eletrocardiograma, e nós temos aqui um eletrocardiograma do dia 8, da véspera, que mostrava um ritmo sinusal, sem nenhuma alteração importante do segmento ST, um QT de 500 milissegundos, borderline para interrupção de cloroquina, mas era uma paciente jovem, sem cardiopatia estrutural, sem comorbidades, a equipe manteve a cloroquina, e no dia 9, quando aparece esse supra no eletro, no monitor, a gente observa esse eletrocardiograma realmente muito assustador, com RS alargado, supra de ST na parede inferior, na parede anterolateral, em ritmo sinusal. Bom, então, eu vou passar para vocês quais foram as dúvidas que, de cara, me apareceu, e até a gente consultou os colegas para nos ajudar. Qual é a conduta? O que está acontecendo com essa paciente? Esse eletro denota o quê? É um distúrbio eletrolítico? É uma alteração de QT? Ela fechou a coronária? É uma miocardite? É um padrão de Takotsubo? O que estava acontecendo? O que eu deveria fazer nesse momento? As opções, vamos colocar no CAT, a depender do ecocardiograma, o ecocardiograma ainda não tinha sido feito, a gente colocaria no CAT se esse ecocardiograma apontasse para a gente, por exemplo, uma alteração segmentar significativa, ou colocar no cateterismo independente do eco, a despeito de qualquer resposta do eco, a gente colocaria ela no CAT, ou não, ou até pela consideração de COVID, paciente jovem, CATs falso positivo, CATs brancos, que a gente tem pego muito, vai fazer um tratamento clínico independente do ecocardiograma. Então, eu vou tentar aqui, resumindo, 42 anos, sem comorbidade, COVID positivo, ventilação mecânica 4 dias, PF boa, sem acidose, eletrólitos normais, nora em dose baixa, fazendo uso de azitromicina e hidroxicloroquina, com esse eletrocardiograma que eu lhes apresento. Então, eu vou tentar aqui passar para vocês no WhatsApp. Vamos ver se vai dar certo. Bruno, talvez no Cardiologia DOR Brasil, né? Melhor? Tá bom. Manda nos dois. Aparece aqui, o Bruno está convidando você a participar. Não tá aparece. Aparece aqui, sim. Aparece. Porque você mandou primeiro um link, Bruno. Talvez aparece, você tenha... sim, Bruno. Essa segunda mensagem que o Bruno mandou... já começaram a votar. Já começaram a votar. Isso, já apareceu um pouco para votação. Ótimo. Já. Muita tecnologia, Bandeira. Parabéns, hein? Parabéns, excelente, Bruno. Excelente. Arrasou. Excelente. Arrasou. Mas, Bruno, eu acho que a gente pode, independente dessa conduta aí, elencar alguns colegas para fazer alguns comentários para poder movimentar a plateia, como se diz, né? Tudo bem, Bruno?
Claro, claro, porque o pessoal está votando, a gente está vendo o percentual da votação e os colegas já podem... Exato. Então, eu acho que assim, a gente tem aqui dois colegas, além de todos os ilustres, mas eu queria ressaltar o caso de Vicente Serrano, né, meu grande queridíssimo amigo, o Flávio Taritsuti também, lá do ENCOR, também estão nesse grupo. Eu queria coletar inicialmente a opinião desses dois, do caso de Serrano primeiro. Serrano, você está nos ouvindo? Eu acho que ainda não, Denilson. Eles Não? me passaram uma mensagem que ainda estão se conectando porque estavam atrasados no trânsito. Então tá bom. Então vamos deixar em aberto as primeiras considerações. Alguém quer começar a conversar, a falar um pouco da opinião? 46% já disseram que o cateterismo deveria ser indicado independente do resultado do ecocardiograma. Mas aí vem a pergunta. Nesse caso, é claro que o eco, como é um exame de beira de leito, consegue se fazer muito facilmente, eu acho que está no pacote precedendo a hemodinâmica, o CAT, né? Ou vocês acham diferente isso? Ninguém quer se pronunciar? Sérgio Kaiser está aí? Denilson. Fala. Aqui, Fala, André. Vou iniciar aí, o pessoal vai esquentando. O Perfeito. que me preocupou nesse caso é a magnitude do supra, o número de derivações acometidas. É lógico que não são necessariamente derivações em paredes isoladas, né? Mas, apesar de ser parede inferior e parede anterior, falando um pouco mais de uma inflamação, um quadro inflamatório, ou algo pro lado de miopericarditis, o supra é muito grande. Uma paciente que está entubada, em choque, se for coronária e você não fizer nada, você perde doente, não tem o que falar, não tem nem em volta, né? Então, eu acho que, assim, na hora até que o pessoal colocou o caso, aquela vez eu continuo tendo essa visão, acho que levar para o cateterismo, para não pagar um preço, se for coronária, que seria um preço praticamente fatal, né? Então, acredito que o cateterismo seria um passo importante, aí, independente do eco, porque se fosse coronária, a gente não tem outra chance. Não, e o que chama atenção, né, André, é aquele clássico, o eletro de barbatana de tubarão, né, que é bem relatado, geralmente qualificando como um doente de péssimo prognóstico, né? Existem algumas publicações em cima disso, né, que lembra muito esse padrão que é relatado na literatura. É chocante isso daí. Eu fiquei chocado quando eu vi esse eletrocardiograma pela primeira vez. Eu queria outros comentários, além do André defende a ida para o cateterismo, de acordo com a maioria dos colegas, 53%, apontando isso como um dado relevante, né? Eu queria ver outra opinião em relação a isso. Alô, Denilson? Pois não, alô, Denilson? À vontade. É Souza de Aracaju. Souza. Tudo bem, meu amigo? Bem, um caso muito interessante, o padrão eletrocardiográfico ajusta, mas pega a parede inferior e interior. Eu acho assim, eu sem dúvida nenhuma, lógico que tem um conflito de interesse de ser ecocardiografista, mas eu acho aí tem que inicialmente fazer o ecocardiograma e eu mandaria para o cateterismo a depender do resultado do ecocardiograma. Eu acho pouco provável ser uma coronariopatia aí que pega aí parede anterior, parede inferior simultaneamente, quer dizer, essa paciente aí, se fosse um quadro coronariano, eu acho que não estaria vivo, entendeu? Então, eu tenho a impressão que não é uma por obstrução coronariana, aí talvez até um Takotsubo ou mesmo um quadro de miocardite, que a gente sabe que em 20% dos pacientes com a COVID-19 a gente encontra. Então, primeiro o ecocardiograma e faria o cateterismo a depender do eco. Sérgio Kaiser. Pois é, você me chamou, estou aqui. Eu conheço o caso, tá? Mas eu acho que, independente disso, Muitos de nós conhecemos o caso, né? A gente discutiu isso abertamente a semana passada, mas é muito interessante. Agora, realmente, eu acho assim, eu chamo a atenção para esse comentário do Souza, que realmente tem supra para tudo que é lado, infra-espelho para tudo que é lado.
E a facilidade de você ter um eco, eu acho que o paciente internado, o serviço de hemodinâmica, você tendo um eco podendo ir à beira do leito rapidamente, é mais demorado ainda, enquanto você está preparando a hemodinâmica, né? Porque é um paciente com Covid, né? Paciente com Covid. Então, já vai demorar um pouco mesmo, né? Aproveita, corre e faz o eco. Eu faria o eco. Você faria o eco, mas não seria... Oi. Ele não é exclusivo. Quer dizer, veja bem, se não tivesse eco, vai para o CAT direto. Mas tem essa facilidade, por que não? Ok, perfeito. Alô, Deilson? Mais alguém? Fala. Quem é José Augusto? José Augusto aqui de Aracaju. Vai lá, Veja, eu acho fala. que... Tudo bem, tudo bem. Veja, eu acho que todas as considerações anteriores foram muito pertinentes e um paciente de 42 anos, num quadro sistêmico grave desse, ventilação mecânica, etc., tem muita chance de não ser coronariopatia obstrutiva, que o CAT vai fazer diferença. Mas eu tento me colocar em quem está no pronto-socorro, se pode pagar esse preço. Eu acho que a gente precisa que as nossas instituições banquem esse preço. Será que eu posso... ou o indivíduo está na UTI de noite e ele vê um supra desse, será que ele pode, mediante um eco, ele ficar na espera, observando essa paciente, curva de troponina, etc. Então, o feeling clínico, eu concordo, não é um feeling de uma coronariopatia obstrutiva, o eletrocardiograma, o contexto clínico dessa paciente, o contexto que a gente está vendo nessa patologia, mas eu acho que é muito difícil tomar uma decisão dessa sozinha, dizer não vai para o CAT. Uma decisão com todo mundo, com o staff, etc., fica bem mais fácil de você dizer, olha, vamos bancar esse preço de ter um erro, de um percentual de erro pequeno, porque o cheiro, o feeling não é de coronariopatia obstrutiva. Então, essa seria... O CAT, eu daria muito mais informação para tomar uma decisão importante como essa. Acho perfeito. Denilson, posso fazer um comentário? Com João certeza, Petri. João. Pode fazer, João. Corroborando aí com a visão, assim, acho que é consensual aí da maioria, né? A experiência que a gente teve aí, mesmo quando no período a partir de 2001, 2002, que veio o advento da ressonância cardíaca, ajudando nos diagnósticos de miocardite, depois a angiotomografia para um diagnóstico rápido de avaliação de coronariopatia não presente nos casos que a gente suspeitava de cardiopatia inflamatória aguda ou Takotsubo, mas nos casos de instabilidade clínica, onde, conforme foi comentado pelo André e os outros pares, em que descartar a doença coronária, mesmo não sendo a nossa suspeição clínica principal, é determinante de não deixar passar uma minoria de pacientes que teriam impacto prognóstico mudado por uma angioplastia, justifica, ao meu ver. Eu acho que esse é um caso interessante em que a gente acaba fazendo o exame por uma suspeição menor, né? A gente faz o exame para descartar um impacto de alguma terapia que a gente até não está pensando tanto, né? Estamos pensando mais na possibilidade de cardiopatia inflamatória, mas justifica se fazer, né? Eu acho que esse é um caso interessante que ilustra essa conduta. Veja bem, Petris, eu acho que é um caso que, independente do ecocardiograma, vai para o cateterismo cardíaco. Mas eu também quero fazer voz, junto com o Sérgio Kaiser, enquanto prepara a sala de hemodinâmica, fazer um ecocardiograma pode já orientar, por exemplo, se a gente pega um ecocardiograma compatível com o Takotsubo, conforme o Souza falou, você já vai com pensamento diferente em relação a isso. Você vai ver se tem alguma alteração isquêmica segmentar, alguma zona de hipocinesia segmentar, ou se é difuso, se é um padrão Takotsubo ou não. Eu acho que é um subsídio adicional que a gente teria para o CAT. É claro que independe disso, mas eu acho que soma esforço para ter uma melhor definição, entendeu? Concordo perfeitamente. Concordo que já vai com direcionamento de expectativas, né? Isso, obrigado, exatamente. então, aí pela colaboração. Obrigado. Essa troponina relacionada ao eletro é em quanto tempo? Só essa dúvida. A troponina de 0,5 e o eletro. Só pra... Bruno, já tinha, pode responder. Sim, a troponina já tinha algumas horas do eletrocardiograma. Pelo menos umas 2 horas do eletro. 2 horas antes do eletro ou depois do eletro? Depois do eletro.
Então já estava na possibilidade de estar em ascensão, se fosse um insulto isquêmico agudo. Não é Nessa isso? magnitude, sim, eu acho, né? Não, e estava um doente muito inflamado pelos outros parâmetros que a gente identificou, né? Bruno, você quer ir adiante mais um pouco para não perder muito tempo também? Vamos lá. Então, ok. Vamos marcar um tempo. Peraí, deixa eu só marcar um tempo aqui, por questão de ordem. A gente tem 1h30, né? Então vamos dar 45 minutos para cada caso e a gente já está quase entrando nos 30 minutos desse caso. Eu acho que vale a pena a gente correr um pouquinho mais, tá bom? Deixa eu pedir, então, só se a Renata consegue... a Renata, que é ecocardiografista do hospital, é chefe do ecocardiograma, se ela consegue compartilhar aí a tela dela para mostrar a imagem do eco. Consegue, Renata? Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim, Renata. Estamos. Só maximizar. Deixa eu só começar com a primeira imagem. Bom, essa foi a imagem inicial dessa paciente. Esses exames, eles são normalmente um desafio, porque normalmente o paciente está muito grave, acamado, ventilação mecânica, decúbito dorsal, então não são imagens lindas. O que eu mostro aqui para vocês? Esse é um parasternal longitudinal, onde a gente tem a ponta do coração, aqui a gente tem a aorta, ventrículo esquerdo, e o que a gente observa aqui, esse aqui é o septo anterior, né, a parede septal anterior, e a gente vê aqui que no ápice do coração, região septoapical, ápice e inferoapical, a gente tem toda essa região acinética, com aquela característica aquele balonamento característico sugestivo de Takotsubo, né? Os segmentos médios e basais hipercontráteis. Aqui é um outro corte, apical 4 câmaras, um 4 câmaras torto, às vezes a gente tem que fazer uns cortes meio... diferentes para poder ter uma boa janela nesses pacientes, e a gente observa aqui parede lateroapical, ápice e septo apical, esse é o septo inferior, também acinética, essa região toda acinética, e os segmentos médios e basais do ventrículo com contratilidade normal. A mesma coisa a gente observa no 2 câmaras, essa é a janela mais difícil de colocar quando a gente não consegue lateralizar o paciente, mas a gente consegue observar também que os segmentos apicais, anteroapical e inferoapical, são mais parados, e esse aqui é um apical longitudinal que a gente observa aquele balonamento característico muito sugestivo de Takotsubo. E aí, eu queria mostrar também para vocês, a título de curiosidade, já que essa paciente ela tem todas as alterações no ultrassom cardíaco, e já que a gente está à beira do leito, a gente tem a oportunidade de fazer, eu queria mostrar algumas alterações para vocês de ultrassom pulmonar, para quem não está familiarizado com essa imagem. Isso aqui é uma imagem da pleura, aqui a gente tem sombra acústica das costelas, que a gente usa como referência. A pleura do paciente é lisa, mas a gente tem aqui o que a gente chama de linhas Bs, né, que é muito característico de acometimento de síndrome intersticial nesses pacientes, e a gente tem as linhas Bs confluentes, são essas linhas verticais que, na verdade, aqui já estão se apresentando como uma cortina de tanta quantidade de linha B que tem nesse campo pulmonar. Além disso, nessa paciente, uma outra imagem também que a gente observa nos pacientes com COVID, observem aqui, a linha hiperrefringente é a linha da pleura e ela deve ser lisa, contínua, sem interrupção, e a gente vê aqui uma falha, parece que tem um rasgo, é o sinal do retalho. Isso aqui representa uma consolidação subpleural, essa área anecoica que a gente vê aqui, a gente também vê as linhas B partindo da pleura. E a imagem mais
mais interessante, que é mais difícil da gente ver nesses pacientes, é essa imagem aqui de consolidação pneumônica, tá? Aqui a gente já vê o pulmão não como um artefato, mas como um órgão sólido, é uma imagem de pulmão hepatizado, e a gente vê aerobroncograma móvel. Eu achei que valia a pena mostrar essas imagens para vocês, porque apesar de serem imagens que a gente consegue ver no ultrassom, já que o acometimento é periférico, mas normalmente pega muito regiões posteriores do pulmão, que às vezes a gente tem dificuldade de visualizar nesses pacientes, pela dificuldade de mudar o decúbito. Muito bom, Renata. Vamos ouvir agora o Marcelo, nosso colega da Cleveland Clinic. O Marcelo está ouvindo, Marcelo? Está nos ouvindo? Que possa dar suas considerações, sua opinião? Estou aqui, Denilson. Você está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, Marcelo. Prazer. Obrigado por me convidar. Prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu tô impressionado com o ecocardiograma. Eu ainda não tinha visto essa imagem de retalho. Isso aí é novidade para mim. Mas eu acho que o ecocardiograma era importante antes da hemodinâmica. Muito bom. Você tem alguma consideração em relação à ida para o CAT ou não? Você, a partir desse dado do ecocardiograma, já combinando com o Takotsubo, você acha que vale a pena ir para o CAT de qualquer maneira, apesar do estado crítico da paciente? Essa é uma excelente pergunta, Denilson, e aqui os debates são intermináveis a respeito disso, porque, na verdade, a preocupação já começa com o fato da exposição de pessoal à infecção, né? Que você vai ter que deslocar paciente para a sala de hemodinâmica e tem mais gente em contato. Então, começa com a preocupação básica em relação a isso e até que ponto o cateterismo vai influenciar... Ajudar alguma coisa, né? O manejo, exatamente. Eu acho que o argumento é válido de tentar do cateterismo a partir do momento que você já sabe o que é Takotsubo, você já tem uma espécie de guia. Mas o argumento para também não levar para o cateterismo imediatamente também Você está com 143 pessoas ali ouvindo, mas você está sozinho para decidir no caso. Você manda ou não manda para o CAT? Eu acho que eu não mandaria, não. Não mandaria, não. Tá bom, era isso que eu queria. Eu queria colher. Carlos Serrano que está aí na área. Carlos Serrano, manda ou não manda para o CAT? Carlos Serrano está na área? Não está na área. Então vamos. E o Flávio está na área? O Flávio Taratsuti? Totalmente demais. Muito bem. Vamos então. Oi, você está me escutando? Estou, Flávio, pode falar. Eu não peguei o início, a paciente estava na UTI, mas só pegando a evolução... Vê a direita que você tem aí, tem uma mulher com 42 anos sem comorbidade, tá? Olhando isso. Eu acho que dentro do conceito de Takotsubo, você tende a afastar alguma doença coronária, entendeu? Nesse processo. Eu acho que, na gravidade dessa doente, eu, pessoalmente, apesar da evolução, eu tentaria, com 42 anos, se ela tem alguma chance, tentar afastar uma doença coronariana. Apesar das alterações acinéticas localizadas e ter o eletrocardiograma com uma manifestação bem importante em todos os eixos, todos, eu valorizaria realmente o quadro isquêmico, que também está dentro do Takotsubo, e pensaria em fazer uma cinecoronariografia dentro desse conceito. Se eu estivesse sozinho, como você perguntou. Perfeito. O Marcelo está coberto de razão pela possibilidade de ser uma doente sem comorbidade, 42 anos, muito inflamada, dentro de uma terapia intensiva, por questão de segurança do procedimento como um todo, da equipe de hemodinâmica, mas a gente tem esse eletro, que é um eletro horroroso, e é isso que faz a gente pensar em ir para o CAT. Eu queria agora passar para o Bruno Bandeira, para o Bruno fazer suas considerações em relação a isso. Eu queria saber, o Alexandre Anello está online? Ô, Bruno, estou aqui. O Anello, tudo bem? O Anello é o nosso hemodinamicista. Eu vou passar para ele umas considerações, porque
Realmente, a gente ficou na dúvida a todo momento colocar essa paciente no CAT ou não, desde do primeiro eletrocardiograma, depois até propriamente após o eco, é um padrão de Takotsubo, ainda assim vamos colocar ou não. E aí eu chamei o Alexandre Anello, pedi, na verdade, a ele também não se opôs em nenhum momento, sabia de todas as precauções a serem tomadas, mas realmente, como a gente está conhecendo essa doença, eu não sei se ela pode estar fazendo uma trombose intracoronária, realmente, se essa paciente viesse a falecer 24 horas depois, sem ter estudado as suas coronárias, a gente poderia realmente ficar depois se culpando por isso. Então, eu chamei o Anello, que pode agora mostrar para vocês aqui o resultado do cateterismo. Você quer que eu vou compartilhar minha tela aqui e tentar colocar? Eu já coloquei aqui, Anello. Vê se você... Então, vamos lá, passa, por favor. Boa noite a todos. Eu queria fazer duas considerações que vocês já comentaram. A paciente com Covid não é uma paciente que a gente tem que tomar muito cuidado na transferência dela, né? Então, foi uma transferência mais demorada do que o habitual, com muita gente paramentada, todo mundo com os devidos cuidados. Na própria sala de hemodinâmica, não sei se o Bruno tem alguma foto aí, mas a nossa sala... Vou tentar compartilhar aqui, Bruno. Bruno, a gente precisa ser um pouco mais rápido, que a gente tem mais 10 minutos. Então ela toda protegida com plásticos e todos os monitores, foi tudo coberto, né? Uma sala que pela primeira vez a gente fez isso lá na hemodinâmica, e todo mundo com os seus EPIs e tudo. Bom, o CAT a gente fez pela via radial. Consegue botar, Bruno? Quer que eu compartilhe? Não, melhor você, para não atrasar, Anello, eu coloquei aqui, eu só consigo colocar ventriculografia, o CAT, é mais fácil falar das coronárias. A gente fez pela via radial, dava para ver o pulmão muito congesto, com muito líquido, isso chamou bastante atenção, uma paciente muito taquicárdica, muito inflamada, com uma frequência de 130, dependendo de aminas. O acesso radial a gente conseguiu fazer pelo acesso radial, a coronária esquerda normal, coronária direita normal e o ventrículo com aquela imagem muito sugestiva de Takotsubo mesmo, fechando o diagnóstico ali para a gente. Consegue botar, Bruno, para ver? Aqui está projetando aqui eu estou projetando? Não. Acabou que eu estivesse projetando, não estou. Mas a gente acredita em vocês. Quer dizer, se você falou, entendeu? Se você fala, Anello, que está normal e o Bruno corrobora isso, a gente acredita que realmente estava tudo normal e ainda não está Takotsubo. Bom, Bruno. Agora foi? Foi. Eu acho que essa tela que eu estou compartilhando, né? Não, essa tela aqui eu estou compartilhando. Então é sua. Bom, o ventrículo chamava atenção, aquele ventrículo da parede anterior, a parede apical e inferoapical, que estavam acinéticas e as porções basais contraindo relativamente bem. Não era uma disfunção tão acentuada, não. A gente se preparou para colocar o balão intraórtico e para algum device aí, mas acabou que a gente optou por não colocar naquele momento. Perfeito, Anello. Obrigado. Só para dar continuidade... Obrigado, Anello. Não atrasar muito. Então, aqui a gente vê o ecocardiograma com padrão de Takotsubo, foi optado por cateterismo coronárias normais. Nós iniciamos tocilizumab, a gente tinha uma interleucina 6 muito elevada, 790, e nesse momento, então, a gente faz a anticoagulação plena com heparina, com enoxaparina, e então a gente surge, né, o diagnóstico aí de um Takotsubo, em tempos de coronavírus, Coronatsubo seria uma menção que já está sendo feita pela internet de um Takotsubo relacionado ao Covid. A terceira dúvida, de repente eu só vou pedir para o Denilson comentar, que foi também a dúvida depois do cateterismo, se a gente manteria a hidroxicloroquina ou não, em virtude da gravidade do quadro clínico, ou do risco de fazer arritmia também. Nessa época, ela estava tomando 400 de hidroxicloroquina, né, Bruno? É isso? Era o terceiro dia, segundo dia? Ela já estava no quarto, quinto dia, né? Tem alguns protocolos que fazem 10 dias, alguns protocolos que fazem 5 dias. Ela já estava chegando no quinto dia. Mas ela estava na dose 1 comprimido por dia, não é isso? Aquela dose um por dia. Já tinha passado pela azitromicina também, é isso? Não, ainda estava em azitromicina. Ainda estava. Não, estava no quarto dia. 4 a 4, não é isso?
Tá, 4 para quinto dia. Eu queria, antes disso, passa o slide anterior, Bruno, só para a gente discutir aqui. Primeiro é o uso do tocilizumab, né? E baseado provavelmente na interleucina, né? Na interleucina 6. E o segundo, a anticoagulação plena com enoxaparina. Eu queria que alguém comentasse algumas considerações em cima dessas duas opções. Alguém se apresenta? Ninguém se apresenta? Está todo mundo quietinho aí? Eu acho que o Bruno poderia comentar o protocolo, quando é que a gente está usando realmente o tocilizumab na rede, né, qual é o padrão ouro, e a anticoagulação realmente é uma dúvida, tanto que a próxima reunião nossa de casos clínicos, na quinta-feira que vem, será dedicada só à anticoagulação. A gente sabe que pacientes têm como complicação fenômenos tromboembólicos, e já tem vários estudos de anatomia patológica mostrando microtrombos na circulação pulmonar, em tecido epitelial. Então, realmente é uma doença que a parte final, a complicação, está ligada à microtrombose realmente. Então, não existe nenhum protocolo definido de anticoagulação, se heparina não fracionada, se heparina de baixo peso, se é dose plena, se é uma dose intermediária. Então, estamos todos aprendendo nesse momento como lidar nessa fase grave da tempestade de citocina, do que a gente deve fazer. E aí eu acho que o penso entre uma anticoagulação plena realmente ou uma dose intermediária tendendo à plena, pelo que a gente tem visto na literatura nessa discussão de microtrombose. Obrigado, Olga. Alguém mais quer falar sobre isso? Oi, Denilson. Olga, Denilson. Fala. Ontem até na sessão, né, na reunião, né, do Copastar, o Elmo, acho que foi o Elmo que comentou, inclusive, a necessidade da anticoagulação plena guiada pelo dedímero, né? Acima de 3.000. Eu olhei, tem realmente alguns protocolos que tem 3 extratos de dedímero, né, para você decidir se você vai ou não vai de coagulação plena. E essa paciente estava com 70 e poucos mil, 80 mil de dedímero, uma coisa 80 assim. mil, mais de 80 mil. Então, talvez esse fosse realmente um critério para a anticoagulação plena. O problema é que a anticoagulação plena, a gente está usando o protocolo que é o protocolo de síndrome coronariana aguda, né? Quer dizer, essa dose plena de todo o trabalho que a gente aprendeu ao longo da nossa vida com a enoxaparina foi no modelo de paciente com síndrome coronariana aguda, que não é o caso desse nosso caso aí, entendeu? Essa aqui é a grande dúvida, entendeu, Sérgio? Mas alguém me chamou na hora que você estava falando, Sérgio. Eu queria dar a voz. Guilherme, isso. Até para complementar, hoje teve uma reunião da Câmara Técnica das Terapias Intensivas com o Leandro Reis e até o Carlos Dornas também acho que estava presente. Existem condutas ainda, pela falta de uniformidade de literatura, divergentes. Tem terapias intensivas anticoagulando dedímeros acima de 3.000, acima de 5.000, ou então quando há um aumento, um salto muito importante, acima de 3 vezes, numa variação num curto espaço de tempo. Quando a função renal permite, ainda estão se utilizando enoxaparina na dose de anticoagulação, ou se não, heparina não fracionada na eventualidade de uma deterioração da função renal. Mas isso realmente, pelos dados, falta de dados ainda mais robustos da literatura, tem ainda condutas díspares, justamente pela falta de evidência, né, compreensível para o momento atual. Ok, Bruno, vamos rolar por causa da hora? Porque senão o Guilherme vai ficar com pouco espaço de tempo para o segundo caso. Bom, Ô, Denilson, eu só queria fazer uma consideração, Souza, novamente. Quando eu falei em eventualmente não fazer o CAT em função do eco, não só pelo que já foi dito, a exposição do paciente, da equipe, etc., mas um dado interessante também é a possibilidade de lesão renal, que a gente sabe que na COVID tem. Bem, e se eventualmente fosse por cateterismo, faria pena a injeção em coronária, não faria mais ventriculografia, porque você diminuiria a quantidade de contraste que eventualmente pode pagar um preço com alteração de função renal posteriormente. Quer dizer, a única vantagem do eco seria
você ter o ventrículo, entendeu? Entendi. Beleza. Depois a gente conversa sobre isso, porque é um assunto bastante controverso, né? Até porque no Takotsubo, a gente está com o CAT na mão, não fazia o ventriculograma para a gente confirmar isso. Difícil a gente ficar muito frustrado e não ter isso resolvido. Mas vamos passar mais adiante. O Bruno quer discutir a hidroxicloroquina, não é isso, Bruno, que você quer discutir? Talvez uma pessoa só para fazer esse comentário do pró e do contra, manter isso ou suspender. Quem é a favor da hidroxicloroquina se apresenta já para fazer os comentários. Vamos lá? Todo mundo quietinho? Tá todo mundo... Ninguém está em sintonia com o Bolsonaro em relação... Bolsonaro está na lista? E eu já ia perguntar, Bolsonaro está presente? André Feld, você está muito quietinho. Vai, fala você, André. Vai lá, André. Não está falando, ninguém quer falar. Bruno, vai adiante em relação a isso. Então a opção foi a suspensão da hidroxicloroquina. O paciente já tinha um QT na véspera de 500, borderline, o QT não estava tão aumentado o QTC durante o supra de ST, mas em virtude já do 5º dia de hidroxicloroquina, Takotsubo, disfunção ventricular, a gente ficou com um alto receio de evoluir com arritmia ventricular maligna, suspendemos a cloroquina, iniciamos o tocilizumab e mantivemos os demais antibióticos. Infelizmente, essa paciente, após 24 horas, mais ou menos, disso tudo, ela teve uma melhora hemodinâmica inicial, até suspendeu NORA, mas depois ela evoluiu rapidamente, de maneira inesperada, com choque circulatório rapidamente progressivo e óbito, e não teve registro de TVFV. É claro que hoje nós temos uma terapia intensiva muito cheia, com muitos pacientes em ventilação mecânica. Pode até, eventualmente, antes de ter entrado em assistolia, ela ter migrado para uma arritmia ventricular, mas não teve registro em momento algum e foi muito surpreendente. Um desfecho muito desfavorável, mas a gente, vendo esse eletrocardiograma, isso assusta qualquer cardiologista, a gente já sabe que vem coisa ruim pela frente. Analisando, então, só para a gente seguir rapidamente, já alguns relatos aí a gente consegue pegar no Twitter, né, porque é a literatura mais rápida que nós temos de relato de casos, vários casos já falando sobre Takotsubo, padrões de supra de ST, o padrão primário do Takotsubo, né, ou seja, o estresse, de repente, do momento que nós estamos vivendo, pode gerar o Takotsubo, e também, na verdade, o próprio vírus, em virtude das alterações hemodinâmicas, circulatórias, o estresse orgânico também. Então, nós temos alguns relatos já, principalmente vindo aqui de colegas ao longo do mundo inteiro. Chamo a atenção aqui para um artigo de um grupo italiano que já tinha publicado em 2018 sobre esse padrão do ST de lambda, né, ou então a barbatana de tubarão, esse padrão que nós vimos no nosso eletro, já falando que esses pacientes realmente têm um prognóstico adverso, e aqui ele relata, então, ele mostra também casos semelhantes, com esse padrão muito semelhante, mostrando com evoluções muito mais graves, né? Então, eu gostaria, então, de agradecer a participação e desejar a todos bastante proteção e sabedoria. Muito bom caso, Bruno. Realmente, como sempre, você brilhando. Marcelo, lá da Cleveland Clinic, você que está no centro avançado, o que é que você tem visto lá na Cleveland em relação a casos similar a esse? Tem alguma contribuição que você possa dar para a gente, Marcelo? Denilson, a única consideração que a gente teria era até que ponto essa paciente seria colocada em ECMO. Mas eu acho que a parte ventilatória dela não estava das piores, né? A parte hemodinâmica estava muito pior nesse caso específico. Então seria a única consideração, mas a evolução foi muito rápida. Eu não acho que não teria sido feito nada diferente. O único comentário a respeito da anticoagulação é que aqui a gente não estaria fazendo anticoagulação plena no caso dessa paciente, ela estaria com uma dose que eu chamo de dose intermediária. Seria mais ou menos 50% da dose terapêutica. Portanto, seria maior e é baseado em peso também. Então seria meio miligrama por quilo de peso, é isso? Mais ou menos. A gente chama de dose intermediária, mas como as categorias também, não só o dedímero, mas é baseado por peso,
Então, ela estaria numa dose intermediária, que eu não sei se seria 60. Mas vocês faziam essa dose intermediária baseado em quê, Marcelo? Por que motivo? Qual foi o racional disso? Baseado no dedímero ser alto, e a gente arbitrariamente usou o corte de 3.000, tá. Mas sem usar anticoagulação plena empiricamente, a não ser que tenha um motivo para isso. Certo. Marcelo, tem alguma influência a plaqueta com a dose ou não? De plaquetas? Não, contanto que as plaquetas estejam pelo menos de 30.000 ou mais, a gente pode fazer anticoagulação plena ou essas doses intermediárias. A gente não teria nem problema de fazer anticoagulação plena se fosse necessário. Quando chega a menos de 20.000, é que aí a gente até reduz essa dose de profilaxia intermediária para uma dose mais baixa, porque aí é mais provável que a pessoa esteja evoluindo com CIVD do que propriamente um estado pró-trombótico. Né? Sei. Ô, Bruno, uma pergunta que me ficou na minha cabeça. Você acha que essa paciente chegou muito tarde no hospital? Ou foi um quadro tão abrupto assim que ela já abriu o quadro dessa maneira? Você tem essa informação? Essa informação a gente não tem. A informação é que ela chega com 7 dias de sintoma e já chega na emergência grave. Ela realmente não foi aquela intubação que hoje em dia a gente está realmente com muito receio, né? Ficar intubando precocemente em virtude de só de hipoxia. Ela teve alteração do nível de consciência e insuficiência respiratória, né? Talvez é um bom assunto para que a gente possa discutir nos próximos dias, né? A questão dessa intubação mais precoce que está caindo um pouco por terra, mas não foi o caso dessa paciente. Ela já chega realmente com um quadro, acho que deve ter tido uma tempestade de citoquinas muito intensa aí nesses primeiros dias de doença, agravando e fazendo aquela lesão inflamatória trombótica pulmonar intensa já nos primeiros dias. Ô, Denilson, só uma coisinha bem rápida. Eles estão usando também o SIC score, que é um score de coagulopatia associada a sepsis. Então, acima, maior ou igual a 4. Então, é um critério também que a gente está tentando padronizar aqui no hospital. Tá? Só para acrescentar. Ok. Aqui. Bom, gente, obrigado pela cooperação de todos, pelo envolvimento. Um caso muito bom, muito triste, como final não feliz, mas valeu pela experiência que a gente ganhou em relação a ele, né? Agora Denilson, eu passo a bola me dá 30 segundos para fazer o último comentário. Fala, Cleberson. É só sobre CAT. Você ficou bem? Ficou bem? Eu estou bem, estou melhorando, mas hoje me afastaram de novo, porque a Olga falou que eu estou voltando muito cedo. Tem que ficar mais 2 dias de molho. Olha só, cateterismo e insuficiência renal nessa situação. Desculpa, 30 segundos, tá? Hoje o cateterismo diagnóstico você faz com 30 a 40 ml. Com esses contrastes novos, você não promove insuficiência renal em ninguém. Todo respeito ao Dr. Souza lá. Mas o seguinte, uma ventriculografia hoje você faz com 10 ml de contraste. Num cateterismo normal desse, significa que se você fizer uma projeção a menos, você consegue fazer a ventriculografia. É só para justificar que eu acho que foi muito bem feito o cateterismo e a ventriculografia, num caso desse, é necessária. Você faz 2 ou 3 injeções em cada coronária e faz a ventriculografia com 10 ml. Acabou. Perfeito, está justificado. Agora eu vou passar a bola para o Guilherme. Guilherme, a bola está contigo, tá? Obrigado pela contribuição de todos e vamos para o segundo caso. Vamos que vamos, Guilherme, vamos lá. Vamos em frente. Parabéns, Bruno, parabéns pelo caso. Vou já passar a palavra para o Rafael Franco. Rafael Franco, ele é o coordenador da cardiologia do Hospital São Luís Itaim. Está à frente também da unidade de terapia intensiva do São Luís do Itaim. E ele vai fazer a apresentação desse caso. A gente vai interagindo aí com os colegas. Passo a palavra a você, Rafael. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Vamos ver. Só compartilhar a tela aqui, um segundinho. Já estamos vendo aqui. Bom, pessoal, primeira coisa, um prazer participar mais uma vez da nossa reunião. E eu trago aqui um caso que para a gente mostrar uma das facetas que pessoalmente tenho visto como muito comum em relação aos casos de Covid. Então, trata-se de um paciente RMN masculino de 66 anos de idade, natural e procedente aqui da cidade de São Paulo, que chegou ao pronto-socorro com uma queixa de falta de ar há 2 semanas. Esse paciente se queixava de dispneia e desconforto respiratório que começou cerca de 2 semanas atrás,
desde uma internação hospitalar recente, que aconteceu por conta de uma síncope. Em verdade, essa síncope ela se deu no preparo de uma colonoscopia e foi o motivo dessa internação. No dia da internação no pronto-socorro do São Luís do Itaim, esse paciente apresentou febre, 38 graus, uma hipotensão 7/4 em um aparelho de pressão caseiro, doméstico, e piorou bastante da dispneia. De antecedentes pessoais, é um senhor então de 66 anos de idade, hipertenso, diabético, não insulino dependente, e já com uma doença cerebrovascular bastante relevante, né? Um AVCI em 2001 e um AVC, um pós-op tardio de uma angioplastia de carótida direita, esse AVC em 2001, e esse episódio da síncope, na verdade, acaba configurando um AVCI cerebelar, que numa investigação em outro hospital, em outro serviço, né, atribuíram a suspensão da dupla antiagregação plaquetária que ele fazia, e em razão do preparo para colonoscopia. Esse paciente chegou extremamente grave ao pronto-socorro, né, já chegou em franca insuficiência respiratória, saturando 57% em ar ambiente, taquidispneico, absolutamente desconfortável, e foi igualmente entubado já na sala de emergência, com sequência rápida, e com o apoio do time da anestesia, que tem ajudado em intubações neste grupo de pacientes. Ainda na emergência foi passado o catéter central, foi feito uma tomo de tórax, e após a tomo de tórax, esse paciente foi encaminhado para a UTI. A tomo de tórax, com achados aí de vidro fosco bilateral, extenso, mais de 75% de pulmão acometido, com diversas áreas de colapso, especialmente colapso posterior, né, diversas áreas de consolidação com um broncograma aéreo. Então, um caso que, né, de doença bastante extensa já no seu início. Então, esse paciente, ao chegar na UTI, como vocês devem ter reparado, chegou dia 7/4 às 11 da noite e chegou à UTI no comecinho da madrugada do dia 8. Como ele estava? Sedado com medo e fenta, ventilando a volume, com uma PIP de 14, fazendo um volume corrente de 410, uma frequência respiratória de 20, e uma noradrenalina que estava de 0,05 microgramas por quilo por minuto. Foi instituído para esse paciente, frente à suspeita clínica de Covid, a hidroxicloroquina, 400 miligramas 2 vezes ao dia, a azitromicina e o Rocefin, e o ceftriaxona. Bom, exames de chegada eram fundamentalmente esses, né? Não tem nada que chame muita atenção, né, fora do que a gente espera para um quadro desse. Então, 10.700 leucócitos, 12 de hemoglobina, 1,2 de creatinina com 61 de ureia, uma hiponatremia com 125 de sódio, um PCR de 20 e uma gaso arterial absolutamente hipoxêmica, né? Essa gaso foi uma gaso colhida no pronto-socorro ainda. No próprio dia 4, aí já pela manhã, esse paciente fez um ecocardiograma. 64% de fração de ejeção, 41% de átrio esquerdo, não havia alterações segmentares, o ventrículo direito também normal, não havia alterações valvares significativas e uma pressão sistólica da artéria pulmonar de 38. Então, um eco bastante inocente frente a esse quadro. No dia 9, vem o resultado. Um pouquinho. Tem algum elétrico dessa paciente aí? Tem todos, eu vou mostrar na sequência. Legal. Esse paciente, então, testa positivo para Covid, né? Já no dia seguinte, no dia 9, evoluiu com uma oligúria, né, absurda, e já é indicada a diálise contínua, é indicada a diálise que já começa no próprio dia 9. Nesse momento, frente à evolução, a equipe de infectologia do hospital associa caletra ao tratamento deste paciente. Chama a atenção, então, essa troponina de 0,26 no exame do dia 9. Não havia troponina no dia anterior. Tudo bem. Dia 11 foi o dia capital, né? Esse paciente piora clinicamente, né? A noradrenalina é dose baixa, mantém diálise contínua, né? E aí adiciona-se tratamento relacionado ao vírus. Então, amplia-se o antibiótico, Rocefin e azitromicina, passa para tazocin e linezolida. Caletra já estava aí, ivermectina e considera-se o tocilizumab, que ainda não foi usado. O panorama inflamatório era esse, com 13.000 leucócitos, uma PCR de 12, mas ele pior clinicamente. Chegou a ficar sem droga vasoativa, volta a droga vasoativa, solta um novo pico febril.
E trago aqui abaixo para os senhores a curva de troponina. Então, 0,26 a primeira e a sua evolução nesses dias sequenciais. Então, uma curva de troponina, aliás, não a curva de troponina, um nível platô de troponina. Na tarde do dia 11, esse paciente fica muito bradicárdico, fica com 48 de frequência cardíaca, e aí sim eu vou descrever a vocês todos os eletros. Esse é o primeiro eletro do paciente, é um eletro basal. Reparem que esse é um eletro de 2018, esse estava nos registros do paciente em prontuário. QT corrigido, né, foi de 402 milissegundos, né, calculado com a tangente, tudo direitinho. Então, esse é um eletro basal do paciente. No dia 8, né, logo na chegada à UTI, esse paciente tem esse QT corrigido de 439 milissegundos. Lembro aos senhores que na madrugada do dia 8 foi iniciado a azitromicina e a hidroxicloroquina. No dia 9, na manhã do dia 9, eletro, 447 milissegundos do QT corrigido. E além da questão do QT, vou voltar um pouquinho, só para a gente notar uma mudança clara na morfologia da onda T, na dispersão do QRS. No dia 11, esse é o eletro da manhã do dia 11. Né? De novo, chamo a atenção para a questão da dispersão do QRS, né? E o QT novamente se alargando para 475 milissegundos nesse momento. Nesse momento, às 18 horas, esse é o único eletro que vocês vão ter que acreditar em mim, eu peço desculpas, eu revirei o hospital inteiro procurando esse eletro, e eu pessoalmente vi esse eletro na noite do sábado, tinha um QT de 526 milissegundos. Novamente, trago o panorama de tratamento que esse paciente recebia. Então, hidroxicloroquina, ainda estava sob efeito da azitromicina, que tinha sido suspensa pela manhã, caletra, ivermectina e o tocilizumab. E aqui vem a minha primeira pergunta aos senhores, né? O que fazer em relação ao tratamento, né, para o COVID-19 e a sua influência no QT corrigido? Aí eu abro para a gente discutir um pouco sobre isso. Muito legal, Rafael. Eu não sei se o Marco Túlio está ouvindo a gente ali do Maranhão, que também tem alguma experiência aí com a parte de eletrofísio. Marco Túlio, você nos ouve? Estou ouvindo sim, Guilherme, estou ouvindo, cara. Decisão difícil, porque é um paciente que está tomando uma salada de medicações que podem interferir e a gente não tem como provar a participação de cada uma delas, né? Mas com esse salto, esse aumento do intervalo QT para mais de 500, um salto de ganho do intervalo QT acima de 60 milissegundos, com certeza cloroquina e também o nosso protocolo institucional, eu começaria retirando, mas eu perdi uma coisa: em que dia do tratamento que a gente está aí? Ele está no penúltimo dia de administração da cloroquina? Estamos apenas no terceiro dia. Né? Ele começou a tomar a cloroquina e a azitromicina no dia 8, e estamos no dia 11 de abril. Então, a sua conduta seria suspender agora, né, Marco? Eu suspenderia. Eu não pagaria esse preço, não. Tá? Eu Flávio, não pagaria esse preço, não. O que você acha aí? Flávio, seu microfone está fechado. Eu suspenderia também, já que as evidências do tratamento ainda estamos esperando os novos trabalhos. Eu acho que dentro dessas complicações e na evolução, eu suspenderia com certeza. Márcia Noia, lá de Salvador. Boa noite, sou Cici. Eu suspenderia com certeza a cloroquina. Me ouviu? Ouvimos bem, obrigado, Cici. Imagina. Márcia Noia, aí de Salvador, algum comentário? Oi, Guilherme, a gente não está tendo muitos casos ainda aqui em Salvador, mas do que a gente está lendo aqui na literatura, eu também suspenderia, e me chamou a atenção no eletro, não sei se aqui eu estou enxergando errado, que ele tem um PR também alargado, o que sugere, talvez, nessa idade, que ele tenha algum distúrbio de condução ainda mais, e frente a essa doença esteja agravando um pouquinho mais tudo aí.
Então, em verdade, eu também suspenderia a hidroxicloroquina pelas razões já pontuadas aí. Passar a palavra para a doutora Olga, para a gente ouvir um pouquinho a palavra dela aí, só a respeito. Obrigada, Guilherme. Eu acho que o importante é a gente saber que a própria doença, a própria tempestade de interleucina, né, pode causar prolongamento do intervalo QT. Tem um estudo muito interessante que foi publicado ontem ou anteontem, em que ele coloca que um dos mecanismos de prolongamento do intervalo QT seria por uma inibição que essa interleucina faria nos canais de potássio e também por uma inibição do citocromo P450 e do 3A4, aumentando a biodisponibilidade dessas drogas que estavam sendo utilizadas. Tem a azitromicina para prolongar o QT, a cloroquina e o caletra. Então, com certeza, eu suspenderia a cloroquina, a azitromicina já tinha suspendido, e a associação da cloroquina, caletra e azitromicina, realmente ela prolonga muito o intervalo QT e circular. Ao passo que o tocilizumab, ele encurta o intervalo QT. Então, eu manteria o tocilizumab e o esquema antibiótico que foi feito, tiraria a cloroquina e a ivermectina, a gente não sabe, né? Vamos ver o que dá, né? Qual é o tratamento dela. Mas eu suspenderia também. Legal. Ô, Rafael, só uma questão, o pessoal aqui no chat perguntando a respeito da dose da cloroquina. Você quer comentar alguma coisinha a respeito? Perfeito, né? O que foi usado foi a dose habitual, talvez até no slide tivesse inadequado, 400 miligramas de 12 em 12 horas no primeiro dia e a partir daí 400 miligramas uma única vez ao dia. A colocação é absolutamente pertinente, está correto. Perfeito, vamos seguir aí um pouquinho. Eu até trouxe para que vejamos, né, o nosso protocolo institucional. Esse paciente se encontrava, né, com sinal verde para uso de todas essas medicações, né, e especificamente falando de cloroquina, ele tinha bem menos de 480 milissegundos no início, mas acabou caracterizando um aumento do QT corrigido para mais de 500 milissegundos, e muito mais de 60 milissegundos no seu QT corrigido. Então, a gente entrou nesse cenário de correção de dose, eventualmente suspender, e essa foi a grande discussão do caso, e a gente acabou suspendendo todas as medicações que poderiam ter relação com esse alargamento. Então, a azitromicina já tinha saído, a hidroxicloroquina já tinha saído, o tocilizumab dose única, então, enfim, já tinha sido dado, e a ivermectina saiu também. O caletra, ele acabou saindo só no dia seguinte, só no dia 12, depois de uma nova discussão. No dia seguinte, o cenário era fundamentalmente este: troponina mantendo seu nível de platô, provas inflamatórias caindo consideravelmente. Lembro aos senhores que a PCR inicial era de 30, então 12,6. Leucócitos melhores, melhora da hipoxemia. A hipoxemia neste dia, a relação PF neste dia já era de cerca de 300. Então, o paciente evoluindo até com melhora da resposta inflamatória pulmonar. Fizemos um eco nesse dia, muito por conta da bradicardia, e apenas para contextualizar, a bradicardia foi associada à profundidade de sedação, incluindo fentanil, opioide, com uma redução da sedação. Essa bradicardia se resolveu, obviamente ela não tem nenhuma relação com o QT corrigido, e esse paciente não desenvolveu nenhuma arritmia ventricular. Esse é o eco do dia 12, né, uma fração de ejeção de 61%, e mais uma vez, um eco inocente. Né? Nada de alteração segmentar, VD normal, válvula sem alterações significativas, o tempo de aceleração do fluxo pela artéria pulmonar também igualmente normal, não sugerindo HP, então um eco bastante inocente. Para provocar, né, já que nós falamos muito do QT, eu recordo aos senhores que esse paciente teve um AVCI cerebelar pela simples suspensão da dupla antiagregação plaquetária, né, para preparo para uma colona. Então, nós estamos frente a uma doença que a gente discute isso diuturnamente, que aumenta o risco trombótico. E outra dúvida que surgiu relacionada a esse caso é o que fazer, seria o que fazer com a dupla antiagregação plaquetária e os riscos de eventos cerebrovasculares novos num paciente já tão grave.
E esse é o dedímero, né, do dia dessa discussão, que foi no dia 12, 2.620. Estou sendo até, em certa parte, repetitivo, né, porque nós estamos discutindo isso em diversos casos, mas eu gostaria de ouvir os senhores também quanto a esse assunto. Eu não sei, o Serrano, você nos ouve e quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não sei se... eu acho que ele não está ligado, não. Acho que ele desativou aí o microfone. Fábio? Oi. Em relação ao dímero 2620, eu perdi. Ele estava com anticoagulação já nesse momento profilática ou não, Rafael? Apenas profilaxia. Heparina, 5.000 unidades de 8 em 8 horas. Ele estava em diálise contínua e tinha esse antecedente muito, muito importante de doença cerebrovascular, Fábio. O acréscimo de 2000 foi um salto maior que 3 vezes de um dia para o outro, ou não? Não. O dedímero de chegada era de 1.800. Ele nunca teve um dedímero muito baixo. Eu fico, apesar das diretrizes, eu sou um pouco suspeito em relação à parte de anticoagulação, porque eu tenho um receio muito grande desses eventos trombóticos, né? A gente tem discutido, em geral, nesse valor obrigatório, pelo que a gente tem dos estudos, não seria um indicativo, mas eu estaria com uma tendência muito grande a anticoagular o paciente com evento já em relação ao alto risco, muitas comorbidades associado ao COVID, seria um caso que estaria no limite aí, mas eu tenderia a fazer heparina não fracionada nesse caso. Legal, Fábio. Serrano, você nos ouve agora? Acho que ele está com algum probleminha. Marcelo, aí, o colega de Cleveland, tem algum comentário, alguma conduta que vocês têm feito diferente aí nos Estados Unidos? Nesse caso específico, a gente manteria a dose profilática da heparina não fracionada. Nesse paciente em particular, eu reiniciaria a terapia antiplaquetária. Legal. Rafael, como é que foi o segmento aí do caso? Perfeito. Então, isso gerou uma discussão imensa esse caso e acabou que, no fim das contas, a gente manteve a dupla antiagregação plaquetária e anticoagulou com alvo terapêutico mais baixo, com 1,8 a 2 de TTPA. Então, a gente o manteve em terapia tripla. Até o momento não houve nenhuma evidência de sangramento ou coisa que o valha. Essa é a evolução de ontem, né? Ele ainda mantinha sob sedação contínua, mais em baixa dose, sendo despertado diariamente, uma ventilação mecânica muitíssimo menor, muitíssimo mais tranquila, com uma PIP de 8, com uma FI de 0,4, uma relação PF de 350 ontem, já sem droga vasoativa e tolerando muito bem a diálise. Basicamente isso. Talvez, Rafael, uma consideração alternativa, né, na decisão de manter a anticoagulação terapêutica seria eleger um antiplaquetário, né, no caso talvez o clopidogrel, não sei se tinha evento cardiovascular recente no último ano, né, e eu fico pensando assim, um aspecto totalmente especulativo, porque não temos dados, né, se algum desses pacientes não seriam elegíveis para as doses vasculares dos novos anticoagulantes. Isso aí já entendo com toda a reserva, porque não existe nenhum dado que nos suporte para isso, né? Mas os pacientes que têm um risco trombótico residual e que precisam se manter em terapia antiagregante, que a gente possa contribuir com uma cobertura adicional, né? Esse é um comentário que não se aplica a fazer, mas nesse paciente eu teria uma preocupação quanto ao risco hemorrágico da tríplice terapia, mas é um campo muito difícil, onde não tem conhecimento para a gente afirmar nada. E o excelente caso aí está de parabéns. Inclusive, eu gostaria de acrescentar um dado que a gente envolveu nessa discussão o Dr. Eduardo Rego, que é um líder da hematologia até em nível da rede,
E esse assunto é tão polêmico, né? Porque uma semana atrás a gente discutiu um caso dele e optamos por anticoagular, e mais recentemente eles têm se posicionado, até enquanto hematologia, estão começando a discutir mais profundamente esse tópico, no sentido de, ok, dedímero alto, a gente aumenta o sarrafo em termos de pesquisa, de procura de eventos tromboembólicos, né? Desde TVP até embolia pulmonar, enfim, né? E, caso não encontrados, manteríamos apenas a heparina profilática. Então, é um assunto muito polêmico, até com a hematologia da rede, a gente já trocou uma ideia quanto a esse assunto. Desculpa, interrompi alguém que ia comentar. Fui eu, Rafa. Rafa, primeiro, parabéns aí pelo caso. Mostra muito do que a gente tem vivido hoje em dia, né? A gente tem... Geralmente, a cardiologia, ela é o quê? Ela é baseada em evidência forte para estabelecer as condutas de rotina. E diariamente a gente precisa individualizar, porque as condutas dos trials não conseguem abordar todos os pacientes. Agora, o que a gente tem feito é o contrário. A gente tem pegado a ausência de evidência e transformado na conduta de rotina. Só para jogar um pouco de ácido aí na conversa, né? Esse doente tomou uma série de terapias baseadas em evidências muito fracas, né? Ao ponto até dessas terapias chegarem a fazer mal para ele. Nos 2 casos que a gente viu aqui, os doentes tomaram hidroxicloroquina, tomaram azitromicina, isso não envolveu em melhora alguma, os 2 evoluíram mal, e esse doente começa a melhorar a partir do momento que essas terapias saem, né? E aí eu queria colocar um ponto a mais nessa discussão, que eu acho que a anticoagulação ela também vai para esse lado. Não adianta a gente estabelecer um cutoff de dedímero, um salto de dedímero e esquecer de olhar o restante. A doente anterior que o Bruno resolveu anticoagular era uma doente jovem, esse é um doente idoso, e é um doente que tem antecedente de 2 eventos cerebrovasculares prévios. A gente sabe que esse é um antecedente que aumenta o risco de sangramento intracraniano. Esse doente estava em hemodiálise, ou seja, tinha a disfunção renal como comemorativo de aumento de risco de sangramento hemorrágico e estava em melhora clínica. Eu não anticoagularia esse doente, eu tenderia a deixar esse doente em anticoagulação profilática igual o colega da clínica. Ariane, queria ouvir sua opinião. Guilherme, não, exatamente. A gente hoje está entendendo o papel do dedímero no COVID como um não marcador específico de trombose exclusivo. Né? A gente já está percebendo em discussões com hematologia e com diversos colegas especialistas em coagulação, isso a gente já sabia, a inespecificidade do dedímero, que ele sempre aumentou em doenças crônicas ou em processos inflamatórios agudos, e hoje a gente está vendo que com COVID isso ainda é mais relevante, ou seja, a vigência do processo inflamatório, que é não só pulmonar, mas também sistêmico em casos que evoluem, como esse caso, o dedímero ele perdeu um pouco a especificidade de marcar para a gente que esse paciente ele é só trombótico, ele é um paciente inflamado. Isso se relaciona com pior prognóstico. Então, hoje, o que o Rafael comentou, que os hematologistas estão dando um passo um pouquinho para trás, é porque quando a gente começou a usar outras ferramentas para avaliar a homeostase desses pacientes, por exemplo, com tromboelastograma, que é um grande auxiliar nessas dúvidas diagnósticas, porque a gente consegue ver qual padrão está predominando, e nem sempre essa IVD vai ser tratada com anticoagulação, muito pelo contrário, a gente trata a CIVD em casos pontuais, quando você tem eventos trombóticos específicos e visíveis e que podem ser abordados. Então, a gente está hoje recuando um pouco nesse grande papel do dedímero como um triador de pacientes que estão fazendo fenômenos trombóticos e olhando esse paciente como um doente mais grave do ponto de vista inflamatório, fazendo uma busca ativa de trombose quando é possível e anticoagular se a gente tiver uma evidência muito mais prática de que vale a pena. E se tiver o tromboelastograma, ajudar. Mas essa dose aumentada de heparina e todas essas condutas que já foram feitas aí, nós estamos falando de um mês, muda de semana a semana, isso hoje a gente está entendendo que o preço de pagar para uma hemorragia, às vezes, não vale a pena. Legal, obrigado. E até estimulando esse ponto, Ariane,
sigo muito, assim, vou dar um exemplo prático, né? Nas nossas visitas diárias na UTI, eu sempre levanto um fato de que se colhêssemos dedímero, e eventualmente a gente colhe, naqueles nossos pacientes de choque séptico por outro motivo, ou de choque cardiogênico pós-infarto, né? O dedímero habitualmente vem muito alto. Então, eu pessoalmente acho que usar o dedímero de maneira isolada como indicador de heparina, de heparinização plena, de fato é algo bastante perigoso. E tenho cada vez mais casado a minha opinião com este lado de que temos que ir para uma heparinização profilática, sim, aumentarmos muito o nível de suspeição, investigação, procura de eventos tromboembólicos, e aí sim, anticoagular frente à evidência, como o caso que o Fábio mostrou semana passada, que havia uma embolia pulmonar. Então, eu estou muito nesse sentido hoje em dia mesmo. Marcelo, quer comentar? Eu vi que você soltou o microfone. Não, eu ia comentar que eu concordo plenamente com os dois últimos comentários, e essa tem sido a nossa conduta aqui. Eu sou um especialista em medicina vascular. Tem alguns hematologistas que fazem anticoagulação e trombose, mas aqui na Cleveland Clinic é mais o meu serviço. E esse tem sido exatamente o nosso manejo nessas situações. O dedímero, até agora, pelo que a gente sabe, é muito mais um marcador de pior prognóstico de mortalidade do que propriamente de trombose venosa. Ele é muito... não é preciso para isso, como foi falado. E existem alguns outros estudos do dedímero em terapia intensiva, como também acabou de ser comentado, em que dedímeros acima de 2.000 ou 2.500 também são associados a pior prognóstico e mortalidade, mas não necessariamente tromboembolismo, seja venoso ou arterial. Então, é por isso que aqui na Cleveland Clinic a gente não adotou essa postura de anticoagulação plena baseada no dedímero. A gente, sim, adotou um protocolo em que a gente usa doses intermediárias de heparina de baixo peso, quando possível, ou de heparina não fracionada, maiores para profilaxia baseada no dedímero, mas continua sendo doses profiláticas intermediárias, não anticoagulação plena, por causa do risco de sangramento. Vocês estão desempenhando algum ensaio clínico aí no momento, nesse sentido, dentro desse cenário? Da anticoagulação, a gente criou uma coorte, né, dos pacientes com COVID. Então, todos eles estão sendo automaticamente incluídos. A gente não está fazendo nenhum estudo randômico no sentido de anticoagulação, não, porque quase todo mundo está recebendo algum tipo de profilaxia no CTI. Mas a gente já tem mais de 350 casos. Então, em algum momento, a gente vai analisar os dados e ver. É interessante frisar que aqui a nossa experiência em termos de trombose venosa também está sendo interessante, porque mais ou menos 1/3 dos nossos pacientes eles já têm o diagnóstico de algum tromboembolismo venoso ou no momento em que chegam na terapia intensiva ou nas primeiras 24 horas. Então, a gente tem uma quantidade grande de pacientes que já precisam de anticoagulação plena porque já tem uma indicação absoluta de qualquer maneira. E a gente espera que, com o passar do tempo, a gente vai poder comparar qual foi, em termos da evolução, do curso evolutivo da doença em si, do COVID, se a anticoagulação plena fez alguma diferença ou não. Mas isso não é randomização, isso é apenas estudo observacional. Perfeito. Perfeito. Vocês está tendo algum comentário de manter esses pacientes anticoagulados pós-alta, aqueles pacientes que ficaram muito graves? Está tendo alguma conduta especial do serviço em manter algum DOAC aí de uso mais prolongado para esses pacientes, Marcelo? Essa é uma pergunta fenomenal e a resposta no momento é não. A gente ainda não sabe. Eu já vi 2 ou 3 pacientes que voltaram com todos eles tiveram trombose venosa profunda de membros inferiores. E foi depois da alta, foi 7 a 14 dias depois da alta, depois de terem ficado hospitalizados por 7 a 10 dias por causa do COVID. Obviamente que eles ficaram internados e estavam doentes e tem essa resposta inflamatória, então é difícil saber até que ponto. A gente não sabe se existe um estado de hipercoagulabilidade por causa desse coronavírus especialmente, ou se é simplesmente o resultado dessa resposta inflamatória extremamente importante que esses pacientes têm, né? Então, não, a gente não está fazendo profilaxia estendendo depois da alta. E o outro comentário, só para ser feito rapidamente, eu sei que o tempo está acabando, mas
essas drogas, esses tratamentos experimentais para o coronavírus, incluindo o Kaletra, o próprio tocilizumab e a hidroxicloroquina, todos eles têm o potencial de interagir com os DOACs, especialmente com os anti-10A, mas também com a dabigatrana. E especialmente, no caso do tocilizumab, é o único que pode diminuir o nível plasmático dos anticoagulantes. As outras drogas aumentam o nível plasmático, o que significa mais aumento do risco de sangramento. Nesse paciente, especificamente, por causa da insuficiência renal aguda e da necessidade de diálise, eles estariam contraindicados de qualquer maneira. Perfeito, excelentes considerações. Alguém mais, algum comentário? Porque a gente já está no finalzinho do nosso tempo. Oi, tudo bom? É Jaqueline, do Rio. Oi, Jaqueline. Oi, eu queria fazer... eu tive que sair no meio, porque eu tive que atender a ligação da central para receber um coração. Você me desculpa, eu acabei não pegando o final do caso. Mas eu queria aproveitar a presença do Marcelo para fazer uma pergunta sobre a utilização do TNA-alfa. Se aí nos Estados Unidos alguém está tentando fazer o TNA-alfa como uma droga, na mesma premissa, na mesma lógica dos inibidores de interleucina 6. Ambas essas classes de drogas, Jaqueline, a gente só consegue com autorização especial. Se eu disser que eu quero usar, vai ter uma comissão no hospital e a infectologia faz parte dessa comissão que pode aprovar ou não. Então, porque é uso especial e a gente não tem livre acesso a essas drogas. Mas ambas estão sendo usadas aqui dentro de ensaios clínicos. A gente tem uns 14 ou 16 ensaios clínicos com esses diferentes tratamentos que estão acontecendo. Praticamente todos os pacientes aqui, porque é uma instituição de grande porte, de referência, quase todo mundo está entrando em algum tipo de estudo. Mas então, para responder a sua pergunta, não é livre acesso para essas drogas. Tá, obrigada. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Claro. Rafael, algum último comentário do seu caso? Não, apenas agradecer. A discussão foi de um nível muitíssimo alto. Eu estou vendo aqui que a doutora Marisa, que cuida da UTI lá que está destinado, para a qual estão destinados os casos de Covid lá no hospital, está nos ouvindo aqui. Ela me ajudou a coletar esses elétrons que deram um certo trabalho, então quero agradecer de público aqui a ajuda dela e como ela tem ajudado muito a conduzir esses pacientes que são desafiadores dia após dia. Então, muito obrigado, Marisa, e que bom ter você aqui na nossa reunião. Muito obrigado, pessoal. Excelente, obrigado a todos. Eu passo a palavra à doutora Olga para fazer o fechamento aí da nossa sessão, então. Obrigada, Guilherme. Eu queria parabenizar os palestrantes, os moderadores, pela excelente discussão, agradecer aos nossos convidados. Por favor, venham sempre, tá? Toda quinta-feira, 19 horas. A próxima será semana que vem, com casos clínicos também, e provavelmente a gente vai direcionar a discussão para o que foi mais polêmico aqui, que é o uso da anticoagulação. E lembrar que todas as reuniões nossas estão sendo gravadas, e breve, eu não sei ainda o dia, infelizmente, para passar para vocês, a gente vai disponibilizar no YouTube, no canal da Rede Dó, para que vocês possam estar revendo a sessão com mais detalhes. André, algum comentário? Está sem som. O André está sem som. Bem, André, está sem som. Bem, obrigada a presença de todos. Eu compartilho, então, durante a semana, se eu já tiver o link do canal, do YouTube, e a próxima sessão nossa. Muito obrigada, parabéns a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.